Jesus, o único sumo sacerdote. Até então a gente tinha, o sacerdócio, que eram pessoas separadas para cuidar do sagrado. Essas pessoas passavam por um rito para estarem prontas, para poder fazer os ritos religiosos e a expiação, inclusive, por aqueles que pecaram ou cometeu alguma coisa que o fizesse estar manchado, E aí era feito a expiação. Após Jesus vir, ele como cordeiro limpo e sem defeito, sem mácula, morre por nós e se torna o único sumo sacerdote. Abaixo de Deus, o Criador, o Pai, apenas Ele pode nos ligar. Ele, Filho, nos ligar ao Criador. Aqui nós temos a parábola dos trabalhadores na vinha, em Mateus 20, de 1 a 16, que diz que porque o reino dos céus é semelhante a um dono de uma casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores na sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse: Ide-vos também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, então já quase no final do dia, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estives aqui desocupado o dia todo? Responderam: Porque ninguém nos contratou. Então ele disse: Ide também vos para a vinha. Isso já estava no final já do dia, faltava 1 hora. Respondeu-lhe: Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhe o salário, começando pelo último, indo até o primeiro. Então, começou a pagar 1 denário para o último, e ao receber por apenas 1 hora trabalhada, apesar de ter acordado com os primeiros 1 denário também, eles esperavam receber mais, porque esse, uma vez que pegou mais tarde, recebeu 1 denário, então eles imaginaram que receberiam mais. E vindo os da hora 1/10, receberam cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberia mais, porém também estes receberam 1 denário com cada um. Mas tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: Este último trabalharam apenas 1 hora, como eu disse, Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondeu, dizendo um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero com o meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nessa parábola é interessante que os seres humanos, geralmente, eles não estão preocupados com o que cabe a eles. Eles estão preocupados sempre com o que o outro está recebendo. Já percebeu isso? Ele não quer saber da história, o porquê, os mistérios de Deus. Ele sempre quer entender por que a ele é dado o mesmo tanto que o outro, se aos olhos dele ele sempre faz mais do que o outro, aos olhos dele. Porque às vezes alguém em pouco tempo faz algo que tem um valor talvez tanto quanto, mas nós não pensamos assim. Interessante.
Jesus ainda outra vez prediz sua morte e ressurreição em Mateus 20, do versículo 17 ao 19. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e a caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Sacerdotes, aquelas pessoas, né, designadas para o sagrado, para cuidar, né, do que na época eram os religiosos, né? E os escribas eram os que escreviam as leis, que cuidavam, né, de interpretá-la também. Eles os condenarão à morte e os entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Que é interessante que, como a outra passagem que a gente sempre está voltado, não para a nossa vida, para viver a vida da melhor forma possível, sem se preocupar se estamos à mercê do outro, né? Ou se o outro está numa posição maior que a nossa. Aqui também nós percebemos que os religiosos, né, os que cuidam das coisas, às vezes eles ensinam, passam informações de uma forma muito sem ter a real sentido, né, do que é boas novas, do que era o intuito de fazer com que as pessoas se deem bem, fizessem o que fosse melhor para elas, né, durante a vida, para elas não terem problema. Porém se torna um rito, uma religiosidade, uma coisa como se fosse um manual, né? Você vê que até Jesus vir, por exemplo, as pessoas seguiam a lei. Aquelas que seguiam, que obedeciam ali os mandamentos, né? Elas eram tidas como salvas, né? Ou posteriormente a Jesus vir, foram salvas também, porque elas praticavam o que era determinado. E isso fazia com que elas se sucedesse, né, bem. Não porque aquilo ali era uma regra apenas, mas era mais que isso. Era uma vontade de Deus, como um pai que quer o melhor para o filho. Esse é que é o detalhe, que às vezes as pessoas não percebem. E por ir por um local, por um templo, se acham melhor do que aquelas pessoas que ao passar na rua para ir para o templo, elas estão ali tomando cerveja e às vezes passando uma falsa, né, ilusão de que está tudo bem, mas aquelas pessoas, elas são tão necessitadas, né, de Cristo, como aquelas que estão indo ali. E talvez aquelas que estão indo voltarão vazias tanto ou até mais que aquelas que estão ali ao redor das mesas. E aqui Jesus já prediz, né, o que aconteceria com ele, por pessoas, né, que estavam ali cuidando do que era tido como sagrado. Olha o pedido da mãe de Tiago e João em Mateus 20, do versículo 20 ao 28. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedes. Podeis-vos beber o cálice que eu estou para beber? Que ela nem sabia, né, o preço que ele pagaria. Um outro problema do ser humano, que é o bônus, mas o ônus não. E tudo na vida tem um preço. Mas Jesus respondeu: não sabeis, né, o que pede. Responderam-lhe: podemos. Então eles responderam que podia, né, beber o cálice, sem saber até que cálice era esse, né? Então lhe disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ou seja, só o Pai dele que sabe, né, quem deveria sentar à esquerda e à direita dele. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. É aquele detalhe, né, de um querer ter um local de visibilidade maior e o outro ficar irado, né, por se achar indigno. E porque o outro se achar mais digno que ele. E sempre foi um dos dilemas, né, desde quando existiu o direito a propriedades,
né? Desde lá do início, lá, o mal entrou para dentro do ser humano, ele colocou o mal para dentro e aí tem essa ideia, nessa disputa. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que as maiorias excedem a autoridade sobre eles? Não é assim entre vós? Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será o que vos servirá. Ele já vem aqui com uma didática, né, totalmente sábia, inteligente e contraversa o que o ser humano está acostumado, né? Falando que aquele que serve que é o maior e não aquele que é servido. E quem quiser ser o primeiro entre vós será servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida por resgate por muitos. E agora nós temos a cura de 2 cegos de Jericó, Mateus ainda, capítulo 20, dos versículos 29 a 34, que diz que, saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, Filho de Davi, tenha compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Então, parando, Jesus chamou-os, perguntou: O que queres que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhe os olhos, e imediatamente recuperaram a vista e foram seguidos. Interessante que às vezes Jesus ele não para pelo primeiro chamado. Todos nós, seres humanos, todos nós somos indignos. Cada um tem o seu BO. Alguns não têm um tipo de limitação ou um tipo de, igual esses aqui, cego, né? Ou coxo. Mas às vezes tem um tipo de problema de personalidade, de caráter. E é interessante que às vezes nós olhamos só para as pessoas que têm defeitos físicos, mas nos esquecemos que tem defeitos piores do que esses. E que também Jesus morreu por eles, por todos, né? E aí, de repente, conduído, ele vai, toca os olhos aqui e imediatamente recupera. Às vezes a gente acha sarcástico, igual ele falou com aquela mulher, né? Sentado lá, querendo as migalhas, né? Na interpretação ali, né? Como se fosse cães esperando por migalhas. Às vezes a gente acha ele rude nesse momento aqui, eles clamam, inclusive eles falam: Filho de Davi, porque Jesus precede, né, a descendência de Jessé que vem, né, e precede que depois vai ser Jesus vai ser da descendência, né, de Davi. Mas é interessante que na descendência, assim, né, por ele ser irmão dos filhos de Maria e José ali, que vinham, né, da descendência de Davi. Claro que nós sabemos que ele foi através do Espírito, né, ao ventre de Maria, porém a ideologia, a árvore genealógica, né, mostra que Jesus era dessa descendência, né, por causa dos irmãos dele e de Maria e de José. Mas é interessante que Jesus se preparou, né, para esse ministério de 10 anos, né, por ele ter 30 anos quando ele iniciou o ministério, então 10 anos para cada ano de ministério, que foi até os 33, eu já disse isso. E ele sabia da necessidade que era estar na pele humana para ter propriedade. Nós seres humanos temos dificuldade em respeitar alguém que não tenha propriedade. Se o técnico não foi jogador, ou se o gerente não foi um vendedor. Então a gente tem essa dificuldade. E para ter propriedade ao falar, né, interpretavam a lei. Jesus ele interpretava a lei de uma forma a ver ela como boas novas, para que o homem fosse bem.
para que o homem fosse bem sucedido. E não como os que diziam, mestres da época, sem saber que mestre é o quê? Mestre é o que possui lição de vida, sabedoria, de vida. Ou como ungido, que quer dizer aquele que tem autoridade, conquistada por Deus. Ou o evangelista, e essa autoridade, por ser ungido, conquistada por Deus, não é por ser melhor, porque Deus ungiu para designar, na verdade, uma grande responsabilidade. Deus não escolhe ninguém para colocar, esse daqui é melhor que você. Não existe isso. Ele ama todos, todos são filhos. Ele designa alguns que têm talvez alguns atributos, segundo o mistério dele, para fazer um trabalho em prol de todos, para que todos alcancem a plenitude, de serem bem-sucedidos e que a boas novas alcance o coração deles e que isso equilibre o mal que existe dentro de nós. Ou, por exemplo, o evangelista quer levar a palavra das boas novas, sem fazer juízo. Ele simplesmente leva as boas novas, leva o amor de Cristo. E Deus vai trabalhar na vida de cada um. Ele não vai fazer juízo. Sai dessa vida, porque senão você vai para o inferno. Não. Só leva as boas novas. Leva a mansidão, o domínio próprio, o amor, que é difícil. É uma tarefa diária, Leva isso. E o resto ele vai fazer. Não é trabalho seu fazer. Assim deveria ser, Só que você vê hoje os evangelistas fazendo trabalho de juízes, julgando, às vezes até condenando, que é pior. Para trabalhar com cada um, existe um processo. Tudo na vida tem um processo. A pessoa, ela conhece o amor de Cristo e aí você vai ter que fazer ela apaixonar. Não é fazer não, você vai ter que levar o amor de Cristo para que ela se apaixone, como eu me apaixonei, pelo que ele é e não pelo que ele pode proporcionar para mim. Por mais que eu humanamente queira, mas o objetivo nunca pode ser esse. A gente não faz berganha com ele, porque ele criou tudo. A gente simplesmente dá por amor, pelo que ele é e pelo que ele representa para nós. E no processo vai sendo trabalhado isso aí na vida de cada um, até que venha o juízo. Aí sim ele vai vir como juiz e ele vai julgar. E aí cabe a cada um, Ou um apóstolo, de onde se espera grande sabedoria e humildade. E hoje, às vezes, um apóstolo que se diz apóstolo, não passa essas referências de humildade, sabedoria, em levar as boas novas. Ou seria um pastor que o objetivo maior é que cuidar das suas ovelhas, apacentar suas ovelhas com amor, mansidão, de uma forma sutil. Porque durante o processo é necessário isso. E não simplesmente recriminar, discriminar ou colocar um fardo que nem ele consegue carregar. Uma ideia de igreja, que significa um grupo de pessoas com um propósito que é Cristo, com o significado de, grupo, não com uma ideia de um local físico onde reúne pessoas que se acham melhor por congregarem ali. Não. Independente de estarem congregados, nada contra os templos, mas independente de estar em um templo ou não, é a ideia de eu encontrar com alguém lá na Paraíba, e hoje eu estou em Minas Gerais, ou no sul de Minas, ou em outro país, e eu falar, olha, aquilo ali faz parte da minha igreja, da igreja de Cristo, dos ideais de Cristo. Não que sejamos perfeitos, mas nós buscamos passar esse amor de Cristo, o amor ao próximo, em prol de boas novas, de que nós nos damos bem, que nós vivemos uma vida plena que Deus criou para que possamos viver. A ideia é essa.
Isso é Cristo. Amém?